Hum? Você tá ouvindo por aí? Eu quero falar comigo. Ah, é. Chegou mais alguém. Vamos começar. Na sexta-feira, a gente viu sobre o começo, né, da geração de energia das termoelétricas movidas a combustível fóssil, carvão, petróleo e gás. Aí hoje a gente vai dar a continuidade da aula sobre as termoelétricas, falando sobre o biogás, a biomassa e os resíduos industriais. Primeiro eu vou trazer um breve histórico para vocês sobre a nossa produção energética. A energia produzida através da biomassa, os biocombustíveis mais comuns, que são provenientes da biomassa, um croquis de como funciona uma usina que utiliza a biomassa, os gráficos comparativos, como eu disse, ao longo dessas aulas, eu preparei uns gráficos comparativos que eu retirei da ONS, que é a Organização Nacional de ONE, Organização Nacional de Energia, e os combustíveis que são utilizados em termoelétricas todos têm. Eu consegui gerar esses gráficos, né? Os pontos positivos e negativos para da utilização da biomassa, a energia produzida através do biogás, pontos positivos e negativos, a energia utilizada para produzir o, a energia produzida através da utilização dos resíduos industriais, gráfico comparativo, pontos positivos e negativos também. Jogo rápido. Vamos para o histórico. No início da nossa história, da história da humanidade, a gente descobriu o fogo. Foi o pontapé inicial para a produção energética, foi a descoberta do fogo, né? A gente queimava os vegetais para o preparo de alimento, para a cocção e para se aquecer do frio. Aí descobrimos o carvão, que passou a ser utilizado para fins industriais, para a produção de energia. Mas pessoas de baixa renda sempre dependeram e ainda dependem da queima desse carvão dos vegetais para suprir as necessidades energéticas e alimentares. Segundo o jornal El País, no ano de 2018, 13% da população mundial não tinha acesso à eletricidade. E mais de 41% da população mundial, 3 bilhões de pessoas, usavam a lenha para cozinhar. Segundo o relatório Um Futuro Sustentável Iluminando o Caminho, da Academy Council, aquele que eu citei ontem no final da apresentação, em 2007, esse número era de 2 bilhões, há 11 anos antes, né? 2007 eram 2 bilhões. Então, em 11 anos, esse número, ao invés de diminuir, aumentou. E hoje, em 2021, já deve ter aumentado mais ainda, porque a crise só aumenta. Além de estimar-se que 1,5 milhão de pessoas morram a cada ano devido às doenças respiratórias que são causadas pela queima desses vegetais. E aí vai produzir o monóxido de carbono, né? A queima desses vegetais vai produzir o monóxido de carbono no processo de cozimento desses vegetais. Aí a pessoa está ali, ó, tá vendo essa foto aqui no meio? A menina está cozinhando ali a lenha e as ventas dela servem como uma espécie de filtro, né? Vai tudo lá para dentro e aí causa problemas pulmonares. No Brasil, a situação não é diferente, chega a ser, eu acho que talvez até pior. A maior parte da população ela está sujeita a esse risco, uma vez que o gás de cozinha ele custa mais de R$ 100.
está girando em torno, em média, de R$ 112 o valor do gás de cozinha, que há um ano atrás custava 80 e poucos reais, girava em torno de R$ 83. Em um ano, chegou a dobrar de preço. Tem locais que vendem o gás de cozinha hoje por R$ 160. Então, o número de pessoas que tentam se virar cozinhando com lenha aumentou, o número de acidentes, de problemas respiratórios e acidentes com queimadura também aumentam. E por que eu digo que o Brasil talvez seja pior? Porque o nosso poder de consumo, o nosso poder de compra é muito baixo, o nosso salário é muito baixo. Então, termina complicando a situação, né? Aqui nessa primeira figura, a gente vê o início da produção energética, né? Com a queima a descoberta do fogo, uma fogueirinha aí para cozinhar e aquecer, o aquecimento, na época do homem de Neandertal, o Homo sapiens. Né? E aqui, dada a desigualdade social que ainda existe, apesar de toda a tecnologia que a gente já tem, boa parte da população mundial, ou seja, 41%, quase metade. Talvez a gente já esteja beirando a metade da população mundial, ainda precisa queimar lenha para cozinhar e se aquecer. Uma pequena fração da população tem o privilégio de cozinhar no seu forninho em casa, né? Com gás, eletricidade, fogão elétrico, né? Fogão de indução magnética. O fogão de indução magnética funciona através do magnetismo, né? Você tem uma panela específica que coloca ali e aí a indução magnética ela vai aquecendo o alimento. Caríssimo fogão desse. Vamos lá. Aí a energia é produzida através da biomassa. A matéria orgânica é de origem animal ou vegetal, que é utilizada na produção de energia. A biomassa vem conquistando espaço na matriz energética, porque ela aproveita os restos vegetais, como o bagaço da cana-de-açúcar, esterco animal e os restos de colheita, que seriam descartados, né, e viram energia. O Brasil é o país com maior potencial bioenergético e o terceiro maior produtor agropecuário. Lembra quando eu falei antes de ontem sobre a questão da monocultura no país, que nós somos eu acredito que nós somos o maior produtor de soja do mundo. Nós produzimos muita carne, produzimos muita cana-de-açúcar, então tem a agricultura de extensão, né, a agricultura extensiva, e aí, fim que nós somos grandes produtores de biomassa também. A biomassa ela é mais utilizada em nosso país, a biomassa mais utilizada no nosso país é o bagaço da cana-de-açúcar. Pega a região da Zona da Mata toda, a gente produz cana-de-açúcar daqui do Nordeste até o Sudeste, essa região do miolo, entre o litoral e a parte mais interna do país. A Zona da Mata aqui no Nordeste, praticamente toda, ela é rica em produção de cana-de-açúcar, desde a época que os europeus invadiram o nosso país. No ano de 2012, foi criado um projeto de lei chamado PROELIMP, que é o Programa de Incentivo à Produção e Distribuição de Energia Limpa, pelo governo federal. Com ele, a produção e a energia através da queima da biomassa aumentou. E aí, ele chegou a ocupar o terceiro lugar em produção de energia, atrás das hidrelétricas e das termoelétricas a óleo. Só que hoje não é assim, né? Hoje em dia o gás ele é mais produzido do que a biomassa. O gás ele é mais utilizado para a produção de energia do que a biomassa. Mas a biomassa ela tem um futuro bem promissor. Aqui nessa figurinha vocês veem a biomassa natural, que é proveniente de plantações como agroflorestas, pega o geralzão daqueles restos vegetais e aí leva para queima para produzir energia. Biomassa de esterco agrícola, fezes de animais, a biomassa de resíduos agrícolas, todo tipo de resíduo que tem orgânico, né, na agricultura, e a biomassa de cultivo energético, que ela é cultivada direcionalmente para a produção energética. Vocês veem uma colheitadeira no meio da cana-de-açúcar,
colhendo a cana e botando no caminhão. Aqui o bagaço da cana, que já foi moída, ele é prensado, eles fazem uns pacotes de, uns pacotes da palha da cana-de-açúcar, moída, para poder ir para a indústria, para ser produzida a energia através desse bagaço. E aqui, uma usina onde são produzidos o açúcar, o etanol e a energia. O uso residencial da energia proveniente da biomassa, ele é arcaico e prejudicial à saúde humana. Pelo que vocês viram aí no início da aula, a gente usa a biomassa para queimar já desde a época dos primeiros homens, quando foi descoberto o fogo. Mas, a nível industrial, falando de hoje, tem tecnologia envolvida, né? E aí vem ganhando força e visibilidade, principalmente em países tropicais como o nosso, que exporta grãos de milho e de soja para o mundo todo. Os biocombustíveis, eles são alternativa ao uso do combustível fóssil, pois ele emite menos gases poluentes e, e aí ele vai tomando o espaço, né, dos combustíveis fósseis. Aí aqui são os biocombustíveis mais comuns que são utilizados. O biodiesel, esse primeiro aqui, que ele é renovável e biodegradável. Ele é obtido a partir do óleo de vegetais, como a soja e o amendoim, ou de gordura de animais. E ele pode substituir o diesel de carros e caminhões e também agir como um lubrificante, contribuindo para a redução do dióxido de carbono. O bioetanol é o etanol produzido a partir da fermentação de açúcares presentes em vegetais como o milho e a cana-de-açúcar. O biogás, que é proveniente da decomposição da matéria orgânica, e aí é parecido com que rola lá com o carvão, né? Que o carvão, quando ele vai sendo transformado, quando a matéria orgânica vai sendo transformada em carvão, ela não tem oxigênio, e aí as bactérias, elas vão agindo ali, com a ausência do oxigênio. Da mesma forma, o biogás. Por isso que tem aqui nessa foto, tem essa lona aqui em cima, porque essa área aqui de dentro, onde fica a matéria orgânica, ela não pode ter a presença do oxigênio, para que as bactérias possam agir, certo? E aí, produzido em aterros sanitários, em pântanos, e usa também o esterco animal. É uma mistura dos gases metano, que é o gás metano, é um carbono e 4 hidrogênios. O carbono, que é só o Czinho, está na tabela periódica. Reduzidas quantidades de gás sulfídrico, que é o H2S, e umidade, na qual pode ser purificada, tem a qualidade de gás natural. Um outro que não é tão usual quanto o biogás, o biodiesel e o bioetanol, mas ainda assim é utilizado e tem se feito muita pesquisa a respeito dele, por causa da funcionalidade, que é hidrogênio, uma partícula só, hidrogênio está em todo canto. É o biohidrogênio, que é o hidrogênio que se obtém a partir da biomassa. Bem, como é que funciona uma usina de biomassa? Vamos começar por aqui. Tá vendo essas caninhas aqui, ó? Esses 3 pedacinhos de cano aqui. Ela é colhida e segue para esse moedor aqui, que é conhecido como moenda. E aí vai extrair o caldo para a produção de açúcar e de etanol, que é o combustível. E o bagaço, ele vai seguir para aqui, para a caldeira, para produzir a energia elétrica. Passa aqui pela turbina, ó. O vapor produzido por essa queima do bagaço vai mexer essa turbina aqui, que vai passar para o gerador, e aí o gerador vai converter a energia mecânica em energia elétrica, e vai produzir energia elétrica. Então, na usina a gente tem o açúcar,
o etanol e a energia elétrica. O gráfico comparativo. Tem aqui o norte, não produz biomassa, mas eu tenho uma desconfiança de que futuramente o norte vai passar a produzir, porque a proposta para a gente manter a floresta de pé é fazer com que ela produza, né? Então, eu acredito que vem crescendo o cooperativismo voltado para essa área do manejo sustentável da floresta. Aí você vê, o Centro-Oeste é a região que mais produz, porque alguém pode chutar para mim porque seria. Por que é o Centro-Oeste que tem a maior produção de biogás, de biomassa do país? Mas tem a ver com isso. Produção agrícola. É onde mais se planta, é na região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é responsável pela maior parte da plantação de soja do país. Muita soja, muita cabeça de gado, e vai expandindo pela fronteira agrícola. Eu acho que no oitavo ano você já deve ter ouvido falar na questão da fronteira agrícola, né? Que é para onde a monocultura vai se estendendo e invadindo a área de floresta. Então, por isso o Centro-Oeste produz tanta biomassa. Pois é, fronteira agrícola. Lá no norte tem a fronteira agrícola e ela vai expandindo lá para cima. Então, a gente tem que utilizar a floresta de forma sustentável, ter um manejo sadio, porque senão a monocultura ela vai se expandir para lá e aí a floresta amazônica vai se transformar só em plantação de soja, em pasto de gado, e depois vai virar um deserto, né, como era antigamente. Na época da formação geológica lá, aquela floresta amazônica toda já foi um deserto. É por isso que tem a bacia amazônica, que é onde fica um dos maiores aquíferos do planeta. O aquífero, esqueci o nome, mas a gente tem o aquífero Guarani lá no Rio Grande do Sul e um aquífero lá na Amazônia, que são os dois maiores que estão aqui na nossa Terra. E o outro gráfico comparativo é com as outras fontes de energia, com o gás sempre lá em cima, né? O óleo, resíduo industrial, o urânio enriquecido e o carvão. A biomassa está lá embaixo, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que tem gente querendo entrar pedir para entrar na sala. Tem. Bem-vindo. Vamos lá. Estamos na biomassa ainda. Embora. Peraí, acho que tem outra pessoa pedindo para entrar aqui. Tem não. Os pontos positivos e negativos da produção de energia através da biomassa. Os pontos positivos são o aproveitamento da matéria orgânica, que poderia ser descartada indevidamente. A energia ela é produzida no mesmo local ou próximo à fonte de matéria-prima. Em comparação aos combustíveis fósseis,
e algumas hidrelétricas a matéria polui menos. Ela pode ser utilizada por comunidades mais isoladas, pode ser utilizada, pode ser resolver um grande problema em relação à pecuária, utilizando as fezes dos animais como biomassa, e ela dá origem ao biogás. Os pontos negativos são que ela é perdida para o ambiente uma média de 60% a 70% da energia total do combustível, então tem que se haver um estudo mais aprofundado a respeito da linha de produção, né, para dar uma diminuída nessa emissão. Ela é menos poluente que os combustíveis fósseis, mas também ela emite os gases que provocam o efeito estufa, como o dióxido de carbono. Ela provoca doenças pulmonares também, como a tuberculose e a pneumoconiose. Provoca doenças pulmonares, né? Além de catarata e cegueira. Catarata é um problema, uma doença que dá nos olhos, que é como se ficasse, como se aparecesse uma mancha na sua vista que vai aumentando, e aí você tem que fazer uma espécie de raspagem para tirar. E às vezes ela volta. Provoca o desmatamento das florestas por plantio de vegetais, que podem ser utilizados como biomassa, e é preciso utilizar silenciadores de ruídos nas usinas que produzem energia através da biomassa. Tem uma coisinha que vocês vão ver muito no ensino médio, em biologia, é um termo chamado bioética, que geralmente é tratado no ramo da medicina, em relação ao genoma humano, em relação à questão de você fazer clonagem, e na parte vegetal também, porque tem uma tendência de se melhorar de produzir sementes mais resistentes ao que chamam de pragas, que são animais que se alimentam daquilo ali, que eles vivem naturalmente. Só que aí, como a gente promove o desequilíbrio com a monocultura, então vem as chamadas pragas, que são insetos que se alimentam dos vegetais, né? E aí, para combater esses insetos, o pessoal da área termina desenvolvendo sementes mais resistentes. É o caso da soja transgênica. A soja, ela é tão resistente que ela chega a prejudicar o solo onde ela é plantada. Onde se planta a soja, tem uma certa dificuldade em plantar outros tipos de vegetais, dada a alteração genética que fazem no grão. E hoje em dia já tem vários vegetais geneticamente modificados, até o feijão, tomate, já é geneticamente modificado. No supermercado, você, quando compra, peça um pacotinho aqui de alguma coisa para mostrar para vocês, eu vou pedir a Jaci para pegar. Jaci, pega um pacote lá embaixo. Tem alguma coisa que tem o Tzinho de transgênico? Tem quando você vai no amendoim, feijão. Vai no supermercado, naquela área lá do cuscuz, do feijão, do macarrão, você vê um símbolozinho, um T, um triângulozinho amarelo. Ali quer dizer que o produto é transgênico. Tem uma obrigatoriedade no nosso país que o produtor, quem vai comercializar esse alimento, ele é obrigado a colocar o T de transgênico. Assim como quem está produzindo o alimento orgânico, ele vai colocar o símbolozinho do alimento orgânico. Mas, dependendo do governo que assume, que assume a administração do Estado brasileiro, do Estado com E maiúsculo, aí eles decidem, né, se tiram, se colocam.
esse governo atual estava querendo tirar o T de transgênico, mas houve uma resistência porque tem alguns políticos sérios, né, que são eleitos para trabalhar mesmo, e aí eles resistiram e a gente conseguiu deixar o Tzinho lá do transgênico para avisar que a gente está comendo comida transgênica. Aqui, esse não tem o Tzinho. Não tem. Aí minha auxiliar me traz justamente o pacotinho que não tem o T de transgênico. Mas geralmente ele vem aqui, assim, no cantinho, tá? Um Tzinho amarelo. Então, uma questão que é muito importante de se ter em mente em relação aos biocombustíveis é a questão da bioética. Vamos embora. Energia produzida através do biogás. É composto basicamente por gás carbônico e metano. E o biogás tem proveniência da degradação da matéria orgânica através das bactérias que se proliferam na ausência do oxigênio. E ele foi descoberto no século XVIII. Foi desenvolvido através de observações em pântanos e utilizado para a iluminação e o aquecimento de casas. Hoje é uma alternativa para a redução do lixo. O biogás tornou-se uma alternativa na pecuária para o aproveitamento do esterco animal. E porque o esterco animal ele é um vilão na emissão de gases poluentes na atmosfera e elementos poluentes de água, né? Eles poluem a água, bem como o esgoto gerado em certos centros urbanos e rejeitos industriais, que são responsáveis pela poluição de rios e oceanos. A decomposição do lixo em aterro sanitário, ele vai gerar o gás metano, que é canalizado e levado para limpeza e desumidificação. Em seguida, ele é levado para o processo de queima a 1.000 graus Celsius, para a energia térmica ser convertida em energia mecânica e a energia mecânica ser convertida em energia elétrica. Na termoelétrica, o processo é sempre esse: energia térmica, energia mecânica, energia elétrica. Aí aqui vocês veem um croquisinho aqui de como funciona uma usina de biogás. As energias renováveis no cooperativismo. Geralmente são cooperativas que produzem o biogás. O que é uma cooperativa? É uma galera que produz determinado, por exemplo, uma galera que vive de comercializar carne de porco. Se juntam e montam essa usina de gás que é movida pelo esterco, que são as fezes dos porcos, né? E aí fica nessas estufas aqui, ó, eu estou passando o mouse, o esterco vem, ó, onde estão os porquinhos, vem para a estufa, fica um tempo para ir acumulando, para as bactérias irem trabalhando e produzindo gás, e aí vai aqui para a queima, né? Para essa queima gerar a energia térmica, e aí ser convertida em energia mecânica e energia elétrica para abastecer, nos abastecer de eletricidade. Aqui tem um exemplo dos porquinhos, da pecuária, da indústria e aqui da agricultura. Pontos positivos e negativos. A gente tem um destino racional para os rejeitos industriais, rejeitos da pecuária e rejeitos da agricultura, rejeitos domiciliares e esgoto. A gente pode extrair o gás natural de aterro sanitário, para onde a gente leva, para onde a gente manda o nosso lixo de casa. É uma alternativa limpa para substituir os derivados fósseis, a redução de gastos com energia a médio e longo prazo, tem um alto rendimento, não é preciso gasto com transporte,
porque aonde você produz se utiliza, além de poder ser estocado no local, e para a agropecuária, além da produção de energia, também são produzidos os biofertilizantes. Vocês já devem ter ouvido falar da questão dos fertilizantes por causa do problema que está tendo lá da Rússia com a OTAN. O problema não é bem com a Rússia e a Ucrânia, é mais Rússia e OTAN, porque a OTAN é a Organização do Tratado das Américas, dos países do norte, né? E aí está tendo um problema lá, está tendo a guerra lá, que a Rússia está atacando a Ucrânia, e a Rússia ela está sofrendo vários embargos dos países da Europa e dos Estados Unidos, que se acham dono do mundo, né? E ela divulgou que ia parar de vender os fertilizantes para o país. 26% dos nossos fertilizantes vêm de lá, da Rússia e de Belize, da Belarus, da Rússia e da Belarus. A gente tem um probleminha, porque 85% dos nossos fertilizantes vêm de fora. Mas a gente tem total capacidade de produzir os fertilizantes e não é preciso explorar a terra indígena para isso, tá? Como o governo federal fala. A gente tem condição de explorar biofertilizantes até de rejeito de mineração. E é chamado de um processo chamado de rochagem. O fertilizante geralmente ele é constituído por três elementos: o nitrogênio, o fósforo e o potássio. É conhecido como NPK. Ele é retirado tanto desses rejeitos da agropecuária, dos insumos agrícolas, quanto das rochas, certo? Vamos para os pontos negativos. 25% do metano que é utilizado, ele escapa para a atmosfera. Então, o metano ele é um gás bem perigoso, então cai naquela questão de se melhorar tecnologicamente, né, fazer uma melhoria tecnológica, investir em pesquisa para poder reduzir essa emissão. Depende da quantidade de resíduo gerada. Então, se você gera uma quantidade pequena de resíduo, não vale a pena, entendeu? Tem que ter uma quantidade legal para poder se manter e valer a pena a produção de energia a partir do biogás gerado. Os cuidados com o risco de vazamento do chorume, que é um material preto que solta da decomposição da matéria orgânica, do chorume ou do gás, devem ser redobrados no sentido de evitar a poluição ambiental e acidentes. Tem um alto custo de implementação e o uso de grandes áreas ao redor de grandes cidades, ele pode ser incentivado pela instalação de aterros sanitários. Então, tem que se ter, como os problemas que a gente tem em cidades grandes, né? A questão da urbanização. A gente tem que ter cuidado com essa questão também. De não produzir muito, querer produzir muitos aterros sanitários, se aproveitar muito dos aterros sanitários e terminar dando uma desequilibrada na questão da gestão das cidades. Bem, o uso do biodigestor é uma exigência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, e para a suinocultura, tá? Alguns suinocultores já têm uma renda proveniente da produção da energia a partir do biogás, que é maior do que a própria criação dos porcos. O custo de instalação é alto, mas deve ser encarado como um investimento a longo prazo, igual os painéis solares que a gente estava na nossa casa. O custo para a instalação, o custo para se investir em energia renovável é alto, mas a longo prazo isso se transforma em um investimento. E a energia é produzida através dos resíduos industriais. Assim como a biomassa e o biogás, os resíduos industriais também podem gerar a energia elétrica. Além de ter como parte da sua produção o processo de reciclagem,
e a redução de rejeitos antrópicos, que são os rejeitos produzidos por nós homens. Antrópico é humano, que é o vulgar lixo, né? Que muitas vezes nem é lixo, é só um rejeito que pode ser reaproveitado de outra forma. Aí a gente vai pegar o exemplo da indústria de plástico, que é o rejeito que mais polui nosso planeta. Assim como o óleo combustível e o gás natural, o plástico também é feito de petróleo. Em uma fábrica de plástico, o resto da matéria-prima desperdiçada na linha de produção pode ser utilizado para a produção de energia. De maneira sustentável, os gases provenientes da queima do plástico no processo da produção de energia podem ser eliminados do sistema de lavagem e purificação, sendo reduzidos de 30% a 10% a quantidade de rejeito. Ainda é pouco, né? 30% a 10% ainda é pouco. São produzidos 650 kWh de energia por cada tonelada de resíduo plástico. A gente não tem noção mais ou menos do que dá 650 kWh. Mas um pneu, por exemplo, ele contém energia equivalente a 9,4 litros de petróleo. E aí a gente tem mais uma noção, né? Aí que vocês veem a foto de um pátio com resíduo industrial acumulado. Aqui é uma fotinha do plástico utilizado, ele é triturado para poder ser utilizado, ser queimado na caldeira, né? E aqui é a foto de uma usina verde, que fica no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e tem caráter experimental. O gráfico comparativo. Por regiões, norte, centro-oeste, 0, sudeste é a região que mais produz, né? E é a região mais industrializada. Atrás vem o nordeste e depois o sul. E comparando com as outras fontes térmicas, só ganha da biomassa. Perde para todas as outras. Mas isso por enquanto, né? Vamos ver por quanto tempo isso vai durar. Como eu havia falado na outra aula, a gente tem reservas, tem grandes reservas ainda de carvão e petróleo. Talvez esse gráfico se mantenha por muito tempo ainda. Os pontos positivos e negativos. A produção de energia feita a partir da reciclagem de resíduos industriais, né, o que ia virar rejeito e contribui com a poluição, se torna energia. Então, isso aí já é um grande ponto. Né? Evita a exploração e o uso de combustíveis fósseis, não gera efluentes líquidos, não gera lixo líquido, a água ela é neutralizada e reutilizada. Os rejeitos que são derivados fósseis têm alto poder de combustão e de aproveitamento, como é o caso do plástico. Os gases poluentes são tratados e purificados. O monóxido de carbono é liberado em quantidade insignificante na atmosfera. As cinzas do rejeito podem ser utilizadas para a construção de telhas e tijolos para a construção civil. O material não precisa de tratamento antes de ir para a caldeira e o ambiente se mantém limpo, reduzindo a proliferação de agentes biológicos como ratos e baratas. As usinas de reciclagem energética são pequenas e não produzem ruídos, podendo ser construídas em grandes centros urbanos. E o ponto negativo, que é o custo com a instalação. Todas as outras que vocês viram, né? O custo com a instalação é alto. Mas, a longo prazo, assim como toda a produção de energia limpa, é um investimento. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é mais um instrumento de suporte para o crescimento da energia sustentável no nosso país. A gente precisa de política pública. Um país sério investe em política pública para se desenvolver com saúde. Aí eu trago para vocês aqui os 5 R's, que hoje em dia não são mais 5, tá? São 8. Mas lá na frente eu vou lhe mostrar os 8. Por enquanto eu vou mostrar só os 5. Que são os R's da sustentabilidade, que orientam um estilo de vida em compromisso com a busca pelo equilíbrio ambiental. A reciclagem energética, feita através do uso de biocombustíveis nas usinas térmicas para a produção de energia elétrica. A biomassa, o biogás e os resíduos industriais fazem parte dessa cadeia de sustentabilidade. Elas entram aqui, ó, na reutilizar, reduzir,
reciclar. E a gente pode recusar e repensar, né? Nossos hábitos de consumo. Terminei, gente. Agradeço pelo conhecimento e pelas ciências. Nós somos seres fantásticos, não é mesmo? Não. O conhecimento liberta, como diz. Muito bem. E aí? Gostou? Então eu quero perguntas, mesmo que sejam das mais imbecis. Você. Ai, meu Deus, eu vou bater papo aqui. Hum, por isso, sim, fácil. Vamos chegar fácil. É porque o Japão, ele tem o japonês, ele tem uma cultura de limpeza que a gente não tem, né? Mas tem vocês, tem você. A cada geração que passa, vai criando mais consciência. Continua, mas é a questão da ignorância, do acesso à educação. Quando a gente não tem acesso à educação, a gente simplesmente pega o papel de pirulito e joga na rua. Eu me lembro quando eu era pequena, eu acho que eu tinha uns, eu acho que eu tinha uns 5 anos, por aí, entre 5 e 8 anos. Aí eu estava no ônibus com minha mãe, pois é, estava no ônibus com minha mãe e peguei um papel de bala e joguei no ônibus, né, no chão do ônibus. Ela me fez me levantar e pegar e guardar dentro da bolsa para jogar em casa. Aprendi. Nunca mais eu fiz isso em lugar nenhum. É alimento, né? Para entupir as ventas da tartaruga. É. O que que a gente vai ter no futuro? Lixo, né? E calor. Lixo e calor. E tudo artificial, né? A gente caminha para um mundo artificial. Eu quero que vocês vejam depois do supermercado as embalagens que tem o tezinho transgênico e as embalagens que tem o símbolozinho de orgânico, é uma folhinha verde assim, um símbolozinho redondo assim com uma folhinha dizendo que é orgânico, certo? Ó, eu coloquei lá eu coloquei lá no grupo o nome do documentário que fala sobre a questão do gás de xisto, que é explorado lá nos Estados Unidos. É um documentário bem longo, mas vale a pena assistir. A nossa próxima aula, eu quero combinar com vocês. Quando é que a gente faz? Porque a galerinha aí tem a turminha que faz as provas, né? Luciana, qual é o melhor horário para você? O documentário tem, né? Tem no YouTube. Como é que chama o documentário? Deixa eu olhar aqui que eu coloquei o nome no grupo. Eu já esqueci que é em inglês. Gasland, Dado do Gás, né?
Aí tem uma reportagem da Globo no YouTube também que fala sobre esse gás. Mas o jornalismo é sempre tendencioso, né? Claro que ele vai falar bem de algo que gera emprego, mas como tudo tem seu ponto positivo e seu ponto negativo, né? Gera emprego, fornece energia, mas não é uma energia limpa. Então, a gente já evoluiu tanto tecnologicamente, os americanos não se acham tão evoluídos, né? Então, vamos investir em energia limpa, né? Aí a gente combina o próximo dia e hora no grupo, né? O que, é que vocês acham? Ou acham melhor definir logo agora? Próximo a gente conclui as termoelétricas e vê as hidrelétricas. No grupo, né? Certo. Então a gente resolve lá. Porque vocês vão ter prova essa semana, né? Vai ter todo um. Eu penso em a gente ficar fazendo sexta e domingo. Sexta e domingo. Mas aí na sexta tem que ser mais cedo, porque eu tenho treino a partir das 5 horas da tarde. Mas aí a gente define lá no grupo. Viu? Valeu, galera. Deixa eu tirar a foto das fotos. Deixa eu expandir aqui a tela. Vou tirar a foto da gente. Só um instantinho, eu libero vocês. Oi. Valeu, galera. Bom restinho de final de semana. Obrigada por virem. Até a próxima. Beijos. Valeu.